Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Sebastião Júnior, direto da minha casa, como vocês podem ver, em plena quarentena, trazendo mais uma videoaula então do nosso Afinidade Química. Bem, e como o mundo inteiro não fala de outra coisa, nós não poderíamos perder a oportunidade de estudarmos um pouco de química e o novo coronavírus. Nessa primeira parte, nós iremos estudar os aspectos químicos do novo coronavírus. Lógico que eu não ia deixar vocês sem material de estudo durante esse período de quarentena. Então, vamos comigo. Inicialmente, nós temos a dizer acerca dos vírus, é que não existe um consenso entre biólogos acerca se são seres vivos ou não. Mas com certeza o que existe consenso é exatamente o fato dos vírus serem seres extraordinários, apesar da sua simplicidade. Bem, comparado a uma molécula de água, eles são, logicamente, muito grandes, mas muito pequenos se comparado a uma célula humana, por exemplo. Então, antes de mais nada, são seres extremamente pequenos, né, que possuem uma estrutura relativamente simples, que não possuem, logicamente, toda a complexidade de uma célula. Desde então, uma das razões de eles não serem definidos como organismos, como seres vivos, como nós já sabemos disso. No entanto, existem vírus com diversos níveis de complexidade. Não dá para dizer que são seres extremamente simples, uma vez que eles podem diversificar muito. Mas, no geral, a sua composição, a sua constituição é um material genético, que pode ser do tipo DNA ou RNA, envolto por uma proteção, uma camada, digamos assim, que essa camada, logicamente, protetora, ela varia muito de vírus para vírus. Mas, de modo geral, o vírus detém a sua simplicidade por não possuir uma estrutura complexa, organelas, como células. Apenas material genético e uma proteção sobre esse material. No caso do coronavírus, que é o vírus do momento, digamos assim, nós temos, então, características bem particulares. Antes de mais nada, a gente precisa, então, trabalhar com termos corretos, já que se fala tanto, por tantos meios de comunicação, às vezes a gente não sabe quais os termos corretos que devemos usar, não é verdade? Então, vamos trabalhar com alguns termos mais adequados. Inicialmente, é preciso dizer que os vírus do tipo corona, eles não são recentes, não são uma descoberta recente, né, como pode parecer. Eles são conhecidos desde a década de 1960. E são vírus, então, que comumente estão presentes em animais, né? Em 2002, teve uma pandemia de vírus, né, que causou um problema respiratório, né, que então ficou conhecido como SARS. O vírus daquela pandemia é um vírus muito conhecido na região da Ásia, né, é um vírus muito parecido com o atual coronavírus. Daí, então, o nome do atual vírus, dessa nossa atual pandemia, levar também um nome semelhante ao vírus daquela época. Por isso ele é chamado de SARS-CoV-2. Esse é o nome correto do vírus, tá? E muito difundido como novo coronavírus. Novo exatamente porque ele é uma nova variedade, porque esses tipos de vírus, eles são muito comuns em animais, né? E geralmente não se conhecia transmissão para seres vivos. Até recentemente, quando essa nova variedade de vírus, então, passou a infectar seres humanos, mais precisamente desde o final do ano passado, na região da China. Então, se espalhou muito pelo mundo inteiro. E a doença causada pelo novo coronavírus é chamada de Covid-19, que ela basicamente é uma síndrome respiratória aguda, que causa inicialmente problemas respiratórios. Então, a grande maioria dos casos de mortes que houveram até hoje, causadas pelo novo coronavírus, deveu-se a problemas respiratórios, insuficiência respiratória, que levou a óbito, então, já milhares de pessoas, como nós sabemos. Tá? De um modo geral, o SARS-CoV-2 é um vírus, né, simples, relativo da categoria dos vírus mais simples que existem. Ele basicamente tem material genético do tipo RNA e uma camada protetora. Essa camada protetora do seu envolto, nós temos então a glicoproteína do tipo S,
que essa proteína é quem faz a conexão com a célula do hospedeiro, tá? A proteína M e o famoso envelope lipídico, que é quem protege realmente o material genético do vírus, tá? Como é que ocorre a contaminação, a infecção da célula? Inicialmente, o vírus, através da sua glicoproteína S, ele penetra na membrana plasmática da célula hospedeira e no interior da célula insere o seu material genético do tipo RNA. Esse material genético, então, adentra ao núcleo celular e, uma vez no núcleo, usa todas as estruturas nucleares da célula, enganando-a para produzir cópias de si mesmo. Então, a célula, ela age de modo enganada, né? Ela é enganada pelo vírus e passa a produzir cópias dele mesmo. O vírus é incapaz de se reproduzir por si só, ele sempre precisa de uma célula hospedeira. Esse outro motivo, então, dos vírus não serem classificados como seres vivos, né? Ou pelo menos não existe consenso. Exatamente porque eles não têm estrutura para isso, principalmente para a reprodução. A célula hospedeira, então, ao produzir milhares de cópias do vírus, logicamente ela morre, né? E aí, milhares de vírus são produzidos no organismo, o efeito em cadeia, né? Reação em cadeia. A célula morre, o que causa, então, as infecções, os problemas que nós já conhecemos. Esse é o mecanismo de atuação de todos os vírus, não apenas do coronavírus. Então, todas as doenças virais, as viroses, têm esse mecanismo de atuação dos vírus, tá? No caso do coronavírus, ele, como eu já disse, ele tem um material genético envolto por glicoproteínas e proteínas e lipídios em seu entorno, tá? Claro que existe um grau de complexidade muito maior, né, que não é o caso nós adentrarmos falar sobre ele, mas é importante que essa estrutura seja destacada porque ela é um resumo da composição do vírus em si. E por que eu quero destacar essa composição? Nós vamos, então, comparar a composição do vírus, né, a estrutura do vírus, com a estrutura da membrana plasmática das células. Porque a membrana plasmática é a porta de entrada dos vírus. Inicialmente, nós precisamos entender que é necessário que exista similaridade entre o vírus e a membrana plasmática. Por isso que vírus que geralmente infectam plantas, normalmente não infectam células animais, porque os dois tipos de células são bem distintos, como nós sabemos. E é necessário que exista similaridades, tanto em termos de afinidade química, como também em termos proteicos, para que haja troca de informação. Não esqueçam que o vírus entra na célula enganando ela, enviando comandos errados para que a célula execute e assim ele consiga se reproduzir. Então, esse é o ponto que eu quero destacar inicialmente. É necessário que exista similaridade química entre os constituintes do vírus e da membrana plasmática. E a similaridade se dá, entre outras coisas, pela presença, a afinidade química em termos de polaridade. Nós temos, então, essa capa proteica do vírus, ela é predominantemente apolar, pela presença dos lipídios, assim como a membrana plasmática. Só que existem outros pontos a serem destacados. Inicialmente, vamos ver então a questão dos lipídios. Lipídios são compostos hidrofóbicos. Geralmente, os lipídios que nós estamos nos deparando, né, eles têm a seguinte característica: eles são compostos de cadeia carbônica muito grande, e onde predominam ligações polares, tipicamente ligações carbono e hidrogênio, ligações carbono-carbono, né? Uma cadeia carbônica muito grande e grupos polares ausentes ou então presentes em pequenas quantidades. Aqui nós temos o exemplo de um composto que pode ser dito, né, semelhante a um óleo vegetal, e nós temos então presença de cadeias carbônicas longas e grupos polares, geralmente grupamentos que têm carboxilas, são bem pequenos, são bem restritos. O que predomina na molécula, então, são esses grupamentos apolares de cadeias carbônicas longas. Isso explica por que óleos e gorduras são apolares, tá? Porém, a estrutura da membrana plasmática, ela é um pouco mais complexa, né? Nós temos, na verdade, compostos do tipo anfipáticos, ou seja, são compostos que têm afinidade
uma região da molécula polar e a outra região apolar. No caso, são compostos do tipo fosfolipídicos, onde a região contendo o grupo fosfato, ela tem características polares, portanto tem afinidade por água, e os grupamentos de cadeia carbônica, de ácidos graxos saturados e insaturados, não têm afinidade por água. Eis então as chamadas moléculas anfipáticas, moléculas onde uma região possui características polares e a outra região características apolares. Agora observe como essas moléculas se organizam para formar a membrana plasmática. Ela se organiza da seguinte forma: a região polar, né, ela forma na verdade uma bicamada lipídica, né, fosfolipídica, onde a região apolar ela se concentra na parte externa da membrana e a região apolar na parte interna, tá? E aí nós temos então a dupla camada lipídica, que é quem permite então as trocas de substâncias do meio externo para o interior da célula. Pronto, então voltando aqui, nós temos então a região lipídica e uma região fosfolipídica com as propriedades anfipáticas. Logicamente que haverá afinidade entre essas duas. A célula, a membrana plasmática, ela é dita ser semi-permeável, né, e seletiva, exatamente porque ela tem essas propriedades, essas características anfipáticas. Tá? Continuando. Então, eis então a questão dos surfactantes. Se nós estamos diante de um contexto entre polar e apolar, e nós estamos em busca, né, de realmente entender essa dinâmica que acontece, nós temos os surfactantes, que são substâncias que têm essa característica. Também são moléculas anfipáticas, né, que de um modo geral diminuem a tensão superficial, daí o nome surfactantes, e elas têm exatamente a mesma característica da membrana plasmática, né, região hidrofílica e também região hidrofóbica. Parêntese, por que a gente está falando disso? Né? Nós entendemos um pouco a estrutura externa dos vírus e agora nós estamos uma dinâmica de fazer com que usar esse conhecimento a nosso favor. Mas nós não podemos esquecer que a principal forma de contaminação pelo coronavírus é respirando ou tendo contato direto com secreções contaminadas. Então, se uma pessoa, ao estar contaminada, espirra ou se assoa e fica com a mão contaminada, por exemplo, ela pode transmitir facilmente para outra pessoa apenas por um aperto de mão. E aí essa outra pessoa, com a sua mão suja passar no rosto, ela vai contrair. Outra forma também é através de objetos contaminados. Então, se a pessoa que está contaminada pega um objeto, passa a mão na superfície, o vírus pode permanecer durante horas ou até dias ali. Então, essa questão da higienização ela é extremamente importante e é onde entram exatamente os surfactantes. Eu falei tudo isso para entendermos, então, como é que funciona os surfactantes na questão da limpeza e por que eles são efetivos no combate ao coronavírus. O surfactante mais conhecido, né, que já se conhece há milênios, é o sabão, que nada mais é do que um sal de sódio e potássio de ácidos graxos, ou seja, de gorduras. Então, a característica dele, uma região polar e uma longa cadeia carbônica do tipo apolar. Então, percebam, é a molécula anfipática. Essa região polar tem afinidade por água e a região apolar tem afinidade por gorduras. Então, essas moléculas surfactantes, eles funcionam como uma espécie de ponte, porque eles fazem a transição entre os dois meios, o meio apolar, né, hidrofóbico e o meio polar hidrofílico. Além do sabão, outros exemplos de surfactantes comuns em nosso dia a dia são exatamente os detergentes, que mantêm a mesma característica, né, uma região polar e uma longa cadeia carbônica do tipo apolar. A diferença entre sabão e detergente é exatamente a sua constituição, né? Aqui nós temos derivado de ácidos graxos e os detergentes eles podem ser de origem sintética também. Esse é o ponto, finalmente, que nós queremos chegar. Por que o simples ato de lavar as mãos é tão efetivo no combate ao coronavírus? A explicação está aqui. Aqui nós temos a ação de moléculas de detergente sobre a gordura.
Como que funciona essa questão da limpeza? Tá? Percebam o que está acontecendo. As moléculas do detergente, por serem anfipáticas, elas têm a região apolar, afinidade pela região lipídica, e a região polar, afinidade por água. Então, elas funcionam como uma ponte, fazendo então que exista interação entre a água e a gordura. Agora, imaginem que essa gordura é a superfície, a capa protetora do coronavírus. Qual vai ser o resultado final? O ato, né, de você lavar as mãos, etc., com detergente, vai fazer com que o detergente, né, forme essa estrutura que é chamada de micela, ao redor, então, da camada protetora do coronavírus. E essa camada e a água, então, se torna efetiva para limpar. Uma vez que a camada protetora do vírus é destruída, ele torna-se inativo, já que ele, como nós vimos, se você tira a camada protetora, o vírus passa a ser apenas um material genético. Ele não tem, então, estrutura, não tem como sobreviver. Logicamente, é a forma mais simples e também das formas mais efetivas de se eliminar o vírus. Então, percebam que esse conhecimento, que parece muito simples, aparentemente você até pode questionar, porque só lavando a mão eu consigo eliminar um problema tão grande, pelo menos inicialmente, por conta das propriedades e características químicas que existem entre sabões e detergentes e a estrutura do vírus. Então, o ato de lavar as mãos é muito efetivo, mas, logicamente, não é o único, né? Evitar as aglomerações, né? Evitar, então, o contato com pessoas contaminadas e também o problema é que a maioria das pessoas contaminadas não desenvolve sintomas, então elas podem transmitir mesmo sem saber que estão contaminadas. Então, por isso que os diversos meios, né, alternativas que foram colocadas, como isolamento social, a questão da higiene das mãos, etc., são realmente alternativas para evitar a proliferação, a propagação da doença, e evitar que problemas maiores ocorram. Como sempre, prevenir é melhor do que remediar. Logicamente, eu imagino que vocês agora estejam se perguntando, né? E o álcool gel, como é que funciona? Bem, isso fica para uma próxima aula, um próximo encontro. Uma vez que eu já estou encerrando hoje por aqui, agradeço a atenção de vocês, fiquem em casa, se protejam, lavem as mãos e até a próxima.